Eu saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor. E dizer para o pastor que depois dos 40, pastor, a gente não faz mais 40, a gente vira carro. É 4.0, 4.1, né? E hoje eu estou com 5.7, né? E bem turbinado ainda, graças a Deus, né? E antes que eu me esqueça, nós estamos viajando na quarta-feira, né? O pastor vai na dia 20, quanto? Dia 2, mas nós estamos viajando na quarta agora, do dia 22 de abril a 16 de maio, e nós vamos estar presentes ali num congresso internacional sobre profecias lá em Jerusalém. Quem tiver interesse em que eu leve pedidos de oração, nós vamos estar visitando nessa viagem aquele que é conhecido como o Muro das Lamentações, mas que para o judeu ele tem outro nome. Ele é chamado de Muro da Alegria. Muro da Alegria. Não tem nada de lamentação lá. Esse muro, ele é uma parte que sobrou da destruição do templo. No ano 70. E quem conhece a palavra pode ver que quando Salomão dedicou o templo, o primeiro templo, está aqui registrado no livro de Crônicas, né? Ele fez uma grande festa, sacrificou uma quantidade enorme de animais e fez uma oração de dedicação àquele templo. E essa oração, Salomão disse uma coisa muito interessante. Ele pediu ao Senhor que ouvisse de uma maneira especial as orações feitas naquele lugar, naquela localidade. Então vocês podem ter certeza. E Deus respondeu a Salomão, enchendo aquele local com a sua glória. O local foi tão invadido pela glória do Senhor que o povo não pôde entrar. Caíram, né? Então veja bem, um pedido feito para que as orações feitas naquele lugar fossem ouvidas de uma maneira especial, e Deus responde. Quem quiser, quem precisar de um milagre, pode passar os pedidos que nós vamos colocar lá neste lugar, não é? A palavra que a gente tem preparado para hoje, eu creio que, como o pastor disse, o carinho, o amor por Israel, e não podia ser outra senão uma palavra de cunho profético. A Bíblia, a palavra de Deus, é profética. A Bíblia ousa ser profética. Hoje pela manhã eu disse que se a gente lê o Alcorão todinho,
ou algum livro dos mormons, budista, qualquer um. Nenhum desses livros diz: assim diz o Senhor. Só a Bíblia diz isto. E isto torna esse livro tão interessante porque ele ousa dizer o que vai acontecer no futuro. E se ele é verdadeiro, o que ele diz que vai acontecer, vai acontecer. Não tem dúvida disso. Tudo que foi profetizado, que está aqui, já aconteceu. Todo dia eu estava vendo, tem 343 profecias totalmente cumpridas. Falta mais algumas, e elas vão se cumprir. Todo livro da Bíblia, às vezes a gente imagina que não, mas tem um cunho profético. O texto que nós vamos ver está em Eclesiastes, capítulo 9. Eu pediria para que ficassem de pé. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 13. Vamos ficar de pé para acompanhar a leitura da palavra. Todos acharam? Eclesiastes 9, 13. Diz assim: também vi sabedoria debaixo do sol, que foi para mim grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, e a cercou, e levantou contra ela grandes baluartes. Quando a gente lê isso aqui, talvez a gente não tenha ideia do quanto isto é profético. Mas a palavra de Deus, ela é muito rica. E só Deus, para inspirar Salomão, o autor do livro de Eclesiastes, aproximadamente 950 anos antes de Cristo, a escrever isso. Então, vocês podem assentar e nós vamos desenvolver um pouco essa palavra. Hoje pela manhã eu disse que um professor, que é o meu caso, ele passa por 3 fases na carreira. No início da carreira, quando ele está começando, ele ensina, por insegurança às vezes, muita coisa errada. Depois tem que ficar corrigindo. Olha, o que eu disse não era bem aquilo, eu dei uma olhada. Depois, no auge da carreira, quando ele está bem, ele ensina tudo que sabe. Deixa os alunos doidos, né? Eu lembro que meus alunos falam assim: professor, mas tem que saber isso tudo para a prova? Tem. E no final da carreira, o professor ensina apenas o essencial. E eu já estou nessa fase, estou ensinando só o essencial. Um dia me perguntaram: professor, se você tivesse que ensinar 3 coisas para alguém, o que você ensinaria? Eu falei: ensinaria que ele deve ler a Bíblia. Em segundo lugar,
eu ensinaria que ele deve orar. E em terceiro lugar, eu ensinaria que ele deve amar e ter intimidade com Jesus. Como eu só estou ensinando o essencial, eu vou tentar ensinar isso aqui um pouco hoje, reforçar aqueles que sabem e para aqueles que não sabem, tentar compreender isso de uma maneira profética. Salomão, ele é uma tipologia do Espírito Santo. Como Davi é uma tipologia de Jesus, e diga-se de passagem, naquilo em que ele não pecou. Salomão também é uma tipologia do Espírito Santo. E ele, nesse texto, ele trata, na realidade, do poder da profecia. E três coisas são apresentadas aqui, que é o tema desta mensagem, o que eu vou desenvolver aqui. Uma pequena cidade, que ele cita aqui, houve uma pequena cidade, no versículo 14. Um grande rei, que na realidade é um grande inimigo, e vivia nela um homem sábio, porém pobre. Uma pequena cidade, um grande inimigo e um homem sábio e pobre. Estes são os pontos principais desse versículo. Salomão descreve toda esta história e reconhece isso como, para ele, de uma grande sabedoria. Uma grande sabedoria. Nós sabemos que existe uma sabedoria personificada. Essa sabedoria personificada atende pelo nome de Yeshua, que nós conhecemos como Jesus, o Cristo. Jesus Cristo. Jesus é a sabedoria de Deus. Ele é o poder da profecia e é o poder de todas as predições. Por isso, toda a história gira em torno de sua pessoa. E nós vamos falar um pouco a respeito dessa pequena cidade, depois do grande inimigo e depois do homem sábio e pobre. A pequena cidade aqui é um símbolo. Símbolo de Jerusalém. Na época de Jesus, esta cidade tinha 30 mil habitantes aproximadamente. Salomão escreveu 950 antes de Cristo. Então ela devia ser bem pequena. Porque 950 anos depois, com 30 mil habitantes, ela deve ter crescido bastante, mas continuou pequena. São Paulo tem hoje mais de 22 milhões de habitantes. Quando a gente chega no aeroporto em São Paulo, a gente fica até preocupado, né? Olha para um lado, para o outro da janela. Eu já nem viajo em janela de avião, só viajo no corredor. Vai olhando para do lado do outro e não chega no aeroporto de jeito nenhum. A Suíça, um país europeu, a população total são 7 milhões de habitantes. Então,
a gente vê que essa pequena cidade é um símbolo de Jerusalém. Mas eu queria focar um pouco, colocando o nosso planeta Terra, onde nós moramos, como uma pequena cidade. Por que eu posso fazer isso? Nós moramos aqui, vivemos, comemos, nos vestimos. O nosso planeta, ele é um local minúsculo no universo, né? Muito pequenininho. Vocês sabem que nosso planeta está no contexto daquilo que chamamos da Via Láctea. A Via Láctea é uma constelação composta de aproximadamente 200 milhões de estrelas. Uma estrela da Via Láctea, conhecida como Alfa Hércules, ela tem um diâmetro de 250 milhões de quilômetros. Enquanto a Terra, onde nós moramos, tem 13 mil quilômetros de diâmetro. Então nós podemos considerar o nosso planeta como uma pequena cidade. Hoje pela manhã eu disse que existem computadores que conseguem processar 1 milhão de dados em 1 segundo. Em 2 segundos, 2 milhões de dados. Em 3 segundos, 3 milhões de dados. E nós conseguimos contar em 3 segundos até 3 no máximo. Se a gente pedir a esse computador, dar todas as informações, para que ele calcule o número de estrelas que existe no universo, que os cientistas já estimaram que o número de estrelas existentes é 10 elevado à 25ª potência. É 10 elevado à 25ª potência. Esse computador rápido levaria 30 milhões de anos para fazer todo esse cálculo, mapeando uma por uma. Então, o que é o nosso mundo? Nada em relação ao universo. E a população mundial é pequena, muito pequenininha, em comparação com a população do céu. A Bíblia diz que bilhões de anjos existem. E aqui, a população é muito pequena. Jeremias, capítulo 33, 22, ele diz que é impossível contar as estrelas, não? De uma maneira mais didática. Isaías 40, 15, deixa claro que nós não somos nada no universo. No entanto, muitos se acham extremamente importantes. Lula se acha muito importante, Dilma Rousseff, Aécio Neves e uma turma grande de gente. Reitor da universidade se acha às vezes importante. É só ocupar um cargo, começa a achar importante. Mas nós não somos nada. Todas as nações juntas, Deus disse na palavra, são como um pingo de água num balde. Todas as nações juntas. Apesar de tão pequenos, Deus sabe tudo a nosso respeito.
Ele se preocupa com você. E ama cada um de nós, pessoalmente. João 3,16, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. E Ele ama tanto cada um de nós que não existe maneira de você aumentar esse amor. Você pode fazer o que quiser para que Deus te ame mais, que não vai adiantar, porque Ele já te ama. Você pode ser muito bonzinho, dar tudo que tem, ajudar todos, Ele vai te amar igual Ele ama uma prostituta do bordel, igual Ele ama um criminoso. Deus ama e se preocupa com cada um de nós. Essa pequena cidade havia poucos homens. Aí nós imaginamos assim, depois disso, se o mundo é tão pequeno assim, nosso planeta, o que é Jerusalém? O que é Jerusalém? Mas Deus diz algo tão importante sobre Israel, que é quase incompreensível às nossas mentes. Deus vai em Ur dos Caldeus, numa família idólatra, um homem chamado Abrão, casado com Sarai, chama ele e fala com ele assim: olha, vai para uma terra que eu te mostrarei. Isso é incompreensível. Por que Deus fez isso? Logo com uma família idólatra. E Abraão foi. E eu digo para vocês, por que Deus fez isso? Todos deveriam saber disso, que Deus tem algo especial para Israel e seu povo. Jeremias 10,16, a gente pode ver que o Criador do universo, o Senhor dos exércitos, escolheu a Jacó, ou Israel, como sua propriedade particular. Se a gente vê lá em Gênesis o concerto que Deus fez com Abraão, quando Deus manda Abraão sacrificar vários animais e colocar num altar, se a gente vê essa passagem, nós vamos ver que Deus passou como uma tocha de fogo e fumaça no meio daqueles animais. Mas Abraão não passou. Só Deus passou. E isso é muito interessante porque o concerto é feito entre duas pessoas. E ali estava Deus e o futuro patriarca de Israel. E nesse concerto só Deus passou no meio dos animais. Qual o significado disso? Que quando o concerto é feito entre duas pessoas, uma podia quebrar o concerto. Mas como só o Senhor passou no meio desses animais, só o Senhor pode quebrar esse concerto. E eu diria para vocês, sabe quando Deus vai fazer isso? Nunca. Nunca o Senhor vai quebrar o concerto com Israel. Deus tem um propósito. Por que Ele chama Abraão
para constituir uma nação. Essa nação foi constituída já lá no Egito, libertada, e porque Israel se tornou tão importante no cenário profético e na palavra. A resposta é uma só: por causa de Jesus Cristo. Deus formou a nação para que Jesus Cristo viesse a primeira vez. E o objetivo dele vir a primeira vez é para redimir a todos do pecado. Agora, nos dias atuais, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, 1948, a nação de Israel passa a existir novamente. E o objetivo agora não é para que Jesus venha, nasça novamente e vá redimir os pecados, mas o objetivo agora é um só: preparando a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. Então, Israel voltou a ser nação, porque nós estamos aguardando a volta de Jesus. Noé tinha 3 filhos, né? Quando Daniel e Carol eram pequenininhos, a gente estava lá em Curitiba, aí eu estudava a Bíblia com eles. Aí eu perguntava assim: qual é o nome dos filhos de Noé? Aí eu não sabia, para fazer eles guardarem isso mais fácil. Eu falava assim: olha, Noé teve 3 filhos, sem pão e café. Né? E aí eles guardavam. Aí depois ensinava: é sem cão e Jafé. Estou falando sem pão e café, fica mais fácil guardar, né? Sem cão e Jafé. Israel veio de Sem, de origem semita. E a palavra de Deus diz que Jafé habitará nas tendas de Sem. E Jafé originou vários povos, principalmente os europeus, vários asiáticos. Cão originou muito os africanos, né? E a palavra diz que Jafé habitará nas tendas de Sem. Então, é para isso que Israel existe, para abençoar todas as nações da terra. Mas o segundo ponto que nós temos aí em Eclesiastes é que, além de uma pequena cidade, há também um grande rei que é um grande inimigo. Eclesiastes 9:14, ele fala que esse grande rei cercou essa pequena cidade e levantou com ela grandes baluartes. Observe atentamente a história de Israel. Jerusalém foi destruída mais de 50 vezes ao longo da história. Jerusalém foi sitiada. Hoje, quando a gente vai lá,
O único local onde a gente anda, com certeza, que era da época de Jesus, é a Via Dolorosa. O resto, tudo é monturo de tanta destruição. Destruição pelo grande inimigo. Essa pequena cidade foi cercada por um grande inimigo, que colocou nela muitos baluartes. E esse inimigo não domina só esta pequena cidade, mas ele domina o mundo. Ele é o príncipe desse mundo. Ele domina pessoas, ele domina nações. Através de quê? Através de vícios, pensamentos suicidas. Recentemente nós tivemos um piloto aí que resolveu jogar um avião lá na França, né? Ele domina pessoas através de opressão, e ele domina pessoas através do pecado. As nações estão corrompidas por causa desse grande inimigo. O mundo é dominado por guerras e corrupções. E eu disse hoje pela manhã que 80% das notícias diárias nos jornais da televisão são más notícias. Eu já nem assisto mais jornal. Eu já sei tudo que vai falar. Só notícia ruim. É político que roubou, político que está falando mentira lá na CPI do Congresso. É o pastor, deputado Marcos Feliciano, falando para ele que, se ele não falar, para ele aproveitar e falar a verdade, que ele pode salvar até a alma. Né? Mas, só malas notícias. Satanás é o grande inimigo. Eu estou sitiado. Você está sitiado. As nações estão sitiadas. Ele sitia homens e nações. Ele sitia Jerusalém e Israel. E tudo por causa de Jesus. Quando Jesus nasceu, quem dominava Israel era Roma. Roma dominava Israel. E ela sitiou Jerusalém. E no meio desse sítio, nasceu Jesus. Agora a gente pode passar a entender bem o que Salomão diz aqui. Né? Era uma grande sabedoria para ele entender isso. Este é o poder da profecia, apontando Jesus. O terceiro ponto, um homem pobre, sábio. Nesta cidade pequena havia um homem pobre e sábio. Todos nós sabemos que Jesus nasceu de uma família muito pobre. Maria, mãe de José, era tão pobre que eles não tinham bezerro para oferecer. Eles doaram 2 pombinhos. O pobre tinha essa solução. Jesus nasceu numa estrebaria, mas não uma estrebaria bonita igual aquelas de cartão no Natal. Estrebaria suja, pequena. Quando ele nasceu, ele foi enrolado por panos, por faixas. E eu tive pesquisando a respeito desses panos. Eram tiras de panos que eram colocados nas pessoas que morriam. Criador do universo,
rico que se fez pobre para que você se tornasse rico. Enfaixado por panos, mortalha. Só que esse homem pobre era extremamente sábio. Aos 12 anos, ele foi flagrado pelos pais dele, discutindo com os escribas e fariseus no templo. Ele dizia as coisas certas no momento certo para as pessoas certas. A mulher foi trazida em flagrante adultério, todo mundo querendo apedrejar a mulher. Aquele que tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Sabedoria. Ele tinha como calar aqueles homens. Senhor, devemos pagar impostos a César, o nosso opressor. Me dá uma moeda aí. O rosto de quem que é essa moeda? De César. Então dá a César o que é de César. Então ele tinha uma sabedoria muito grande. Não é? E morava nos campos. Às vezes, quando a gente vai lá no muro, ou no horto do Getsemane, no Jardim das Oliveiras, a gente vê muita pedra no chão. Uma vez eu fiquei lá assim, imaginando, será qual pedra dessa que Jesus já dormiu, né? Fazendo de travesseiro. Porque ele vivia ali. Vivia ali. Este é o mesmo Deus que criou o universo. Né? A Bíblia ensina que ele era tão pobre que várias mulheres o acompanhavam nas caminhadas para satisfazer as necessidades de água, alimento. Tinha gente para servi-lo. Em Eclesiastes 7:19, vamos dar uma olhada. Eclesiastes 7:19 a 20. Diz aí: a sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Jesus era tão sábio que quando os guardas do templo mandaram prendê-lo, eles foram lá, ficaram ouvindo ele falar, voltaram sem ele. Os fariseus e os escribas perguntaram: cadê o homem? Prenderam? Olha, nós nunca ouvimos ninguém falar como aquele homem. Foram lá para prender e voltaram convertidos, né? Provavelmente. Hã? E olha o que diz aqui, Eclesiastes 7:19. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. A sabedoria todo mundo já sabe quem é. É Jesus. E os 10 poderosos que há na cidade? Nós podemos colocar esses 10 poderosos como os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são cheios de poder e força. Revelam o nosso pecado
porém não podem nos salvar. Não pode. Mas o sábio pode. Por isso, Salomão disse aqui que a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos. Né? Hoje, nós nos encontramos sitiados de preocupações, pecados, mas Hebreus diz que Ele nos aperfeiçoou para sempre. E aí, a gente diz o seguinte: se você conhece esse sábio, venha até ele com as suas preocupações. Leia a Bíblia, ore. Se tiver com algum problema, coloque diante dele. O problema às vezes não some repentinamente, mas o peso desaparece. E esta palavra vai libertar o mundo inteiro. O dia que Israel tiver sitiado, Jesus voltará. Né? O povo vai ficar apertado. Quem quiser Israel tem que ir logo, porque daqui a uns tempos vai ficar difícil. Viu, Márcio? Na hora que chegar ali na planície do Armagedon, o povo vai clamar por salvação. E Apocalipse diz que Jesus vai intervir e vai salvar o povo de Israel do cerco. Agora, uma pequena cidade, um grande inimigo, um homem sábio e pobre. Mas algo trágico acontece com esse sábio e pobre. Ninguém mais se lembrou dele. Foi desprezado, rejeitado. Se você quiser ver o que aconteceu com Jesus, leia Isaías 53. Desfigurado, moído naquela cidade. As nações estão querendo outro rei. O povo naquela época, que teve a opção de escolha entre Barrabás e Jesus, escolheu Barrabás. Rei. Pilatos, apesar de cruel, Pilatos, acho que foi o primeiro pregador do Evangelho. Ele escreveu uma tabuleta assim: este é o rei dos judeus. Quando foram reclamar com ele, falou: eu escrevi e está escrito, vou colocar lá. Porque quando os homens foram reclamar com Pilatos, que ele colocou lá que ele era o rei, eles disseram para Pilatos assim: César é o nosso rei. O opressor romano é o nosso rei. E o que está acontecendo hoje? As nações estão desprezando este homem pobre e sábio. O ladrão da cruz, o cerco para ele terminou ali na cruz. Ele recorreu a Jesus e foi salvo. Se Israel tivesse visto e atentado aos sinais que aconteceram à crucificação,
talvez eles teriam se arrependido. Hoje pela manhã eu citei que em Atenas havia um historiador na época que Jesus foi crucificado, o historiador chamado Talos, e ele deixou escrito o seguinte, que quando Jesus subiu a cruz, houve trevas no mundo inteiro. Ficou de noite, era meio-dia, 9 horas da manhã, meio-dia. Ficou de noite. O historiador Talos estava lá em Atenas, nunca tinha visto falar de Jesus. Ele escreveu o seguinte: ou o mundo está se tornando num caos, ou Deus da glória padece. Deus estava padecendo. Deus estava entregando a sua vida para te resgatar. Ali no Calvário, houve uma grande batalha espiritual. Talvez a maior que tenha acontecido na face da terra. E o Calvário é o nervo exposto de Deus para você. O que é um nervo exposto? É aquilo que dói bastante, né? Quem já teve uma dor de dente aí por causa do nervo, sabe o que é isso? O Calvário é o nervo exposto de Deus para você. Chegue ao Calvário. Teve uma mulher que chegou a Jesus pelas costas e falou assim, ó, se eu tocar nele, eu serei curado, porque a misericórdia de Deus não tem costas. Se você tocar pela fé, mesmo que seja pelas costas, ele vai falar, de mim saiu o poder. Ele está te esperando. O mundo tem rejeitado. Olha o que tem acontecido. No ano 67 da nossa era, os romanos ainda dominavam Israel. E o povo se revoltou, querendo expulsar os romanos de lá. E olha o que o inimigo fez. Construíram baluartes em Jerusalém. Derrubaram os muros. Derrubaram o templo. Roma aniquilou completamente Israel, Jerusalém. Contudo, ninguém se lembrou daquele homem pobre e sábio. Não clamaram a ele. Entre as nações hoje, Jesus Cristo está sendo rejeitado pelo ateísmo, pela teoria da evolução. Jesus é negado. Se diz que ele nem morreu na cruz. Alguns dizem que ele era casado com Maria Madalena e teve filhos com ela. Há pouco tempo, pensaram que tinha encontrado o sarcófago de Jesus em Jerusalém. Porque o judeu fazia o enterro de uma pessoa 2 vezes. Sabiam disso? A pessoa morria, ele ia lá e enterrava a pessoa. 1 ano depois voltava, pegava a ossada, colocava no sarcófago, colocava o nome da pessoa. Eles pensaram que tivesse achado o sarcófago de Jesus. Mas não acharam. DNA provou que não era o que eles pensaram que tinha achado. Mas quando você entra na tumba de Jesus em Jerusalém, tem uma frase que está escrita em inglês.
Porque você procura entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Mas o mundo aceita muitos outros líderes. Dalai Lama, por exemplo, né, que hoje está em moda, século XX, século XXI, sai para o mundo inteiro falando que o mundo precisa de paz. Isso não é novidade nenhuma. O príncipe da paz ressuscitou em Jerusalém há 2000 anos atrás. Realmente o mundo precisa de paz. Precisa do príncipe da paz. Não há maneira de conseguir paz mundial com recursos humanos. Pode fazer acordo, pode ir lá para os Estados Unidos, encontrar com a autoridade palestina, faça o que quiser. A paz só vai ser conseguida quando aquele povo aceitar o príncipe, pobre e sábio, príncipe da paz. Hoje, pela manhã, eu citei uma história que eu vou repetir aqui. Havia um missionário que trabalhava no Afeganistão. Até hoje, no almoço, eu falei que eu quero conhecer o Afeganistão, né? Todo mundo, convidei o Gustavo, meu genro, para ir comigo, ele falou que não vai de jeito nenhum, viu, Angélica? Daniel também falou que não vai, Maria não vai, eu vou ter que ir sozinho. Mas, como a gente vai perto da faixa de Gaza, no Afeganistão não vai ter muito problema. Mas esse missionário trabalhava lá no Afeganistão. E ele estava indo embora de lá. Então, no aeroporto, ele entrou ali no avião. Todos os outros passageiros entraram. Fecharam a porta do avião. E começou a chover. Começou a chover. E daí a pouco chega um sujeito atrasado, né, com uma capa preta, batendo na porta do avião, querendo entrar de todo jeito. E os passageiros lá dentro falaram, aqui não pode entrar não. E ele insistindo, com a capa preta, chuva, não, você chegou atrasado, você não vai viajar mais não. E não queria deixar ele entrar de jeito nenhum. Mas ele insistiu tanto que eles abriram a porta do avião para ele. Sabe quem era o sujeito? O piloto do avião. Assim, muitos têm feito com Jesus. Querem se salvar, mas sem o piloto. Querem viajar sem o piloto. Busque a direção. Entregue sua vida nas mãos dele. E aí viaje tranquilamente, porque só ele é o piloto que vai te levar para a eternidade. E se vocês quiserem saber um pouquinho do que é eternidade, eu vou tentar fazer uma outra ilustração para vocês. O Monte Everest é o maior monte do nosso planeta, né? Suponha que o Monte Everest seja todo feito de diamante, que é considerado o mais duro dos minerais. Imagine que um pássaro de 1.000
em 1000 anos. Vá até o cume do Monte Everest e dá uma fiadinha no bico assim. Aí vai embora. 1000 anos depois volta, dá outra fiadinha no bico. Quando ele gastar todo o Monte Everest, afiando o bico, se passou 1 ano na eternidade. É uma ilustração, mas ela é mentirosa também, ela não funciona. Mas dá para entender. Porque mesmo vindo de 1000 e 1000 anos, uma hora o Monte Everest vai acabar. E a eternidade não acaba nunca. Você, se tiver a direção certa, se você abrir o seu coração, deixou Jesus entrar, fala com Ele diariamente a oração, lê a sua palavra, você vai passar a eternidade com Ele. E eu peço que você considere isso. Aqueles que ainda não tiveram esse encontro com esse homem sábio, ele não é pobre mais. Ele está sentado à direita do Pai. E a Bíblia diz que o trono lá em cima é cheio de pedras preciosas. Ele está de braços abertos, porque a misericórdia dele é muito grande. Veja Israel como um sinal profético. O dia que vocês verem nações marchando contra Israel, olhe para os céus, porque a redenção de vocês se aproxima. Dê graças a Deus, porque Israel rejeitou esse homem pobre e sábio, para que você pudesse ser salvo. Mas Israel será salvo. Que o Senhor seja louvado.